Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é a nossa primeira aula do canal aí Moisés Fontinelli, Finanças com Fé. E hoje eu vou trazer um tema que fala sobre os segredos, alguns segredos financeiros que trazem princípios bíblicos para serem aplicados em nossa vida. E você bem sabe que devemos ter um equilíbrio, a importância de termos o equilíbrio entre os princípios bíblicos e nossa vida financeira. Mas antes da gente entrar no conteúdo em si, eu vou te pedir um favor. Não custa nada para você. Deixa o seu curtir aqui nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. É isso mesmo. Ative as notificações porque a cada semana, quando tiver vídeos novos, você será informado que tem um conteúdo novo, uma aula nova para você apreciar, para você estudar. Então, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Você pode estar acessando esse vídeo agora e estar se perguntando, mas espera aí, Moisés, o que tem a ver princípio bíblico com eu cuidar de dinheiro? Eu mesmo pensava assim, que bastava eu aprender a poupar dinheiro e gastar menos do que eu ganho para eu poder ter uma vida tranquila. E na verdade não é só isso. Nós temos que ter um equilíbrio entre nossas finanças e os princípios bíblicos. Princípios, por exemplo, como o princípio da lei da semeadura, onde você tem que entender que cada semente que Deus nos fornece, a gente tem que estar focado para multiplicá-la, e não reter essa semente. Isso você vai ver bem na parábola dos talentos. Você também tem a questão do princípio, da lei da boa mordomia, que é o que a gente pode administrar bem os bens, as bênçãos, as sementes que Deus nos proporciona a cada dia. Então não é somente você gastar menos do que ganha, ou poupar, ou aprender a investir ali de uma forma que você vai multiplicar seu dinheiro. Não é só isso. Para a nossa vida ter sentido e assim a gente conseguir ter e alcançar a prosperidade na vida, a gente tem que ter um equilíbrio, A gente precisa alcançar um equilíbrio entre as nossas finanças e os princípios bíblicos. E eu vou já citar para vocês alguns desses princípios aqui que são bastante importantes para a gente aplicar na nossa vida. Mas afinal, o que são princípios bíblicos? Princípios bíblicos são leis, direcionamentos que a Bíblia nos fornece, a palavra de Deus nos fornece para a gente ter uma administração melhor das nossas riquezas, uma administração melhor das nossas bênçãos, do nosso dinheiro. Esse conjunto de princípios nos direcionam para um caminho onde a gente vai ter uma vida mais tranquila em relação ao dinheiro, em relação ao nosso patrimônio, em relação ao nosso modo de consumo em si. Então, se eu pudesse resumir o que seriam os princípios bíblicos sobre finanças, é um conjunto de leis, eu digo até melhor, um conjunto de direcionamentos com muita sabedoria de como a gente administrar bem o nosso patrimônio, o nosso dinheiro. E o primeiro princípio que eu quero apresentar aqui para vocês é o princípio da generosidade e doação. É isso mesmo, gente. Você tem que entender, você precisa entender a importância de aplicar esse princípio na sua vida, generosidade e doação. Isso não tem a ver somente a você desembolsar, mexer lá no seu dinheiro, no seu patrimônio para doar. Não, você pode doar seu tempo, você pode doar, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, doar um pouco do seu conhecimento para transbordar na vida de outras pessoas. Mas sim, é importante que também dentro do seu patrimônio, dentro da sua renda, você destaque um valor para praticar generosidade e doação. E aí a gente tem várias formas, Tem o dízimo, tem as ofertas, que em um próximo vídeo eu posso falar mais detalhadamente sobre esse assunto. Eu separei aqui uma palavra que fala sobre generosidade e doação, lá em 2 Coríntios 9:7, onde se fala assim: cada um dê conforme tiver decidido em seu coração. Cada um dê conforme tiver decidido em seu coração. Não com pesar,
nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, gente, esse princípio está bem claro. Não é uma obrigação, é um princípio, né? Já estou falando aqui para você. Você não tem que dar por obrigação, não tem que usar a sua generosidade, a sua doação, a sua oferta, o seu dízimo como uma moeda de troca. Não, na verdade isso já faz parte. Entenda que Deus é o dono de tudo. Tudo que nós temos provém de Deus. Então a gente está devolvendo apenas uma parte, né? Como gratidão, né? Demonstrando a nossa generosidade e depositando toda a nossa confiança de que Deus é o provedor de tudo. Então, entenda bem esse princípio para você poder aplicar em sua vida. E o segundo princípio está relacionado com moderação e evitar a ganância. O que quer dizer isso? É aquela questão da gente ficar focado numa busca contínua, somente por dinheiro, por riqueza, aumentar patrimônio, sem ter um propósito, sem ter um objetivo principal, né? Sem praticar a generosidade, que foi o princípio anterior que eu falei. Então você precisa entender que a nossa vida é muito mais do que isso, né? A nossa passagem aqui por esse mundo é muito maior do que isso. Sim, é importante você planejar, você focar em ser uma pessoa bem-sucedida, mas pense que isso tem que ser apenas um instrumento para você alcançar e impactar a vida de outras pessoas. Imagina só, você agora nesse momento inicia um projeto para abrir uma empresa e aí você consegue impactar a vida de 20 funcionários e esses têm famílias também. E aí você acaba impactando aí mais de 100 pessoas. Isso é um propósito que você está tendo. Você não está colocando como objetivo principal a busca pelo dinheiro, pelo enriquecimento somente. Vocês têm um propósito, né? Então, não deixe que o dinheiro te domine. Ele não pode ser o seu Senhor, né? Nós temos um único Senhor, que é Deus. Então, coloque Ele como prioridade e todas as outras coisas serão alcançadas, né? Entenda isso, entenda esse princípio. Para enfatizar melhor essa explicação desse princípio, eu separei aqui a passagem de 1 Timóteo 6,10, onde diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o que eu estava falando, a gente não pode colocar o dinheiro como prioridade, tornar ele ao nosso Senhor. Não podemos servir a dois senhores, nós temos apenas Deus. Sim, não estou dizendo aqui para você não procurar, não buscar ter uma vida melhor, proporcionar um conforto melhor para sua família, para você, mas entenda bem, a busca pelo dinheiro não pode dominar a sua vida, não pode ser o mais importante, não pode ser o objetivo final, né? Você precisa traçar, ter um propósito. Eu quero ser um homem, uma mulher de sucesso, ter riquezas, mas para quê? Somente para consumir, para acumular bens? Não, eu quero fazer isso porque eu quero impactar a vida de outras pessoas com o meu conhecimento, com o meu patrimônio, com o meu testemunho. E o terceiro princípio que eu trago agora para você é relacionado ao trabalho duro e à boa administração das bênçãos, da semente que Deus nos dá. Lá no início eu falei para vocês da lei da boa mordomia. É isso mesmo, devemos administrar bem os bens e as bênçãos que Deus nos fornece todos os dias, aplicá-los de maneira a multiplicar as sementes que Deus nos deu. Lembra da passagem onde Deus faz o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães? Pois é esse princípio. Deus nos dá uma semente, nós devemos ali focar com o nosso trabalho e entender que a gente precisa fazer com que essa semente se multiplique. Deus te deu um talento, pegue esse talento e aplique ele de uma forma que ele se multiplique. É fato que em Mateus, Jesus nos fala que devemos buscar primeiro ao reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas em nossa vida. Mas devemos fazer a nossa parte. Deus vai acrescentar tudo, Ele já sabe de tudo, mas devemos
fazer a nossa parte, é pegar a semente que Ele nos dá e plantar, semear de fato para que ela se multiplique, transborde na nossa vida e na vida de outras pessoas. E como passagem para exemplificar esse princípio do trabalho duro e boa administração, eu trouxe aqui para você o capítulo 6 lá do livro de Provérbios, versículos de 6 a 8, que diz assim: vai ter com a formiga preguiçoso, observe o seu proceder e seja sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estilo, prepara o seu pão, não cega, ajunta o seu mantimento. Então, veja bem, o que a passagem bíblica está trazendo aqui para a gente. A formiga não tem chefe, não tem ninguém para estimular ela, ninguém para mandar com que ela faça nada, mas mesmo assim ela se mantém diligente, mantém focada no objetivo dela. Vai lá, separa o mantimento dela, armazena e faz uma boa administração. Então ela tem o trabalho duro de sair em busca dos mantimentos, de tudo que ela precisa. E ela tem uma boa administração, porque ela faz o quê? Ela faz uma reserva, né? Ela faz um estoque daquilo. Então ele fala bem, né? A passagem fala bem: ô preguiçoso, vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga a forma de se trabalhar duro e ter uma boa administração dos seus bens, das suas finanças, das sementes que Deus nos abençoa a cada dia. Aí você lembra da história de José do Egito, abandonado, né, pelos irmãos, quase foi morto, foi salvo, mas aí salvo de uma forma assim que ele já foi salvo para se tornar escravo. Depois, com muita sabedoria, ele chegou a se tornar mordomo. Isso mesmo, ele era mordomo da casa lá de Potifar. E aí vem o princípio da boa mordomia, onde Potifar entendeu que José era diferente, né? Ele já entendia um pouco de administração e aí começou a trazer a confiança para ele, de controlar, de fazer a mordomia de fato dos bens, do dinheiro. E foi passando por toda a sua história até chegar a se tornar governador do Egito. Quem não lembra da história de José, de fazer o estoque, né, o estoque de trigo, de grãos, já prevendo os 7 anos de vacas magras, né? Então ele aproveitou os 7 anos de vacas gordas para poder fazer um estoque ali. Se não fosse essa decisão sábia de José, né, através do seu trabalho duro, de persistir, de confiar em Deus e sempre fazer o que ele tinha que fazer de forma correta, ele não chegaria ao posto de governador. Se não fosse a decisão dele de poupar ali, de fazer o estoque dos grãos para o período de seca, haveria muito mais fome lá na região do Egito. Então a fartura foi tão grande, foi tanta sabedoria nessa decisão de José, que ele ajudou não somente ao Egito, mas conseguiu ajudar as regiões próximas ali. E voltando à situação, os próprios irmãos que abandonaram ele acabaram sendo ajudados por José, de bom grado, de bom coração. Aí vem o quê? Vem um princípio da generosidade lá, que eu falei lá atrás, né? Então tem um trabalho duro de José, tem um princípio da generosidade, de doação. Então você precisa entender isso e aplicar na sua vida. Faça um equilíbrio, né, entre suas finanças e o princípio bíblico. Procure estudar mais sobre esse tema para você poder aplicar na sua vida. Então, no vídeo de hoje, a gente conseguiu aprender um pouco mais sobre o princípio da generosidade e doação, como você utilizar aí os seus talentos, seus bens, suas finanças para praticar esse princípio. Tivemos também o princípio da moderação e evitar a ganância, né? Fugir daquela questão do consumismo, de colocar o dinheiro como o seu objetivo principal. Na verdade, ele deve ser somente a consequência do seu propósito, né? Foque no seu propósito, que o dinheiro, os bens, sucesso será apenas uma consequência. E também tivemos o princípio do trabalho
duro, trabalho focado e da boa administração dos nossos talentos, dos nossos bens, do nosso dinheiro, né? Então você aproveite para refletir sobre todos esses 3 princípios aí e como você pode aplicar na sua vida. E aí eu vou aproveitar para deixar um desafio para você começar hoje, né, depois de assistir esse vídeo, a estudar um pouco mais sobre esses 3 princípios que aqui foram apresentados e aplicar na sua vida. Então, deixa teus comentários, deixa as dúvidas que você tiver sobre esse assunto ou qualquer outro assunto relacionado a finanças com princípios bíblicos que eu responderei a todos. Curta o vídeo, assine meu canal e não deixe de comentar e compartilhar com os seus amigos. Então, gratidão a você que ficou até esse momento no final do vídeo e tenho certeza que eu deixei aí um pouquinho mais de conhecimento para você sobre princípios bíblicos e o equilíbrio com as nossas finanças pessoais. Aí quero te encorajar a deixar aqui teu comentário com dúvidas, sugestões, né, para a gente estar melhorando a cada dia o conteúdo que aqui será disponibilizado. E não se esqueça de me seguir também nas minhas redes sociais. Vou deixar aqui para você, né, meu Instagram, Facebook, e aí você me segue lá também, que lá tem bastante conteúdo sobre finanças pessoais. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!